Beleza. Então, nós paramos na questão 6, né? Onde foi interrompido por problemas técnicos. Onde nós falamos sobre a importância de a gente saber diferenciar bem, então, né? A questão número 6 aí. Okay? A corrente elétrica, então, é o fluxo, a intensidade da energia elétrica em movimento. Beleza? Essa é a corrente elétrica. A tensão é a força, né? A força de que é impulsionada os elétrons, né? Deixa eu... Ok? Então, a tensão é a força com que os elétrons são impulsionados, né? Empurrados. E a resistência é a natureza de que o material se opõe, né? A característica dele, ele se opõe à passagem, né? Da corrente e da tensão elétrica. Ok? Então, aí nós passamos à questão 6. Vamos para a questão número 7. Bom, a questão número 7 pergunta para vocês qual ou quais, né? Pode ser mais de uma. As letras que simbolizam a tensão elétrica. Qual que seria, hein? U e V. U e o U V. e V. O U E V. e o V. Isso aí, certíssimo. Né? A letra A representa o ampere, que é da corrente elétrica, né? O R representa o R da resistência elétrica. E o W é o watts, que é da potência elétrica, que a gente vai aprender ainda. O U e o V representam o volts, né? Que é a da tensão elétrica, exatamente. Então, vamos lá. Questão número 8. Os amperes é a unidade de medida de qual delas abaixo? Corrente elétrica. Corrente. Corrente elétrica, né? Certinho. Questão número 9. Qual dos parágrafos abaixo corresponde à resistência? A resistência é a mesma coisa que o fluxo de eletricidade em um determinado condutor, devido ao DDP. É a força decorrente da movimentação dos elétrons ou é a capacidade de se opor à passagem de energia elétrica? Qual desses três é a resistência? Capacidade de se opor à passagem de energia elétrica. É a Isso. terceira. A terceira questão, né? Capacidade de se opor à passagem da energia elétrica. Isso aí é a resistência. Todo material, né, tem essa certa resistência, ou menos ou mais, ou nenhuma, né? Nenhuma não, aliás, ou totalmente, né? Todos têm, né? Não existe material que não tenha, nem que seja um pouco. Questão número 10. Agora vem as questões das fórmulas, né? A gente vai fazer agora os cálculos aí da lei de Ohm, tá? Eu vou abrir o slide aqui, colocar as fórmulas para vocês me mostrarem qual que a gente vai utilizar para fazer o cálculo. Só um minutinho. O Sorato perguntou se está gravando. Está gravando, viu, Sorato?
Tá gravando, sim. Bom, então vamos lá. Eu vou ler a questão para vocês e depois eu vou trazer o slide com as fórmulas para vocês me mostrarem qual que é a fórmula que a gente vai utilizar, né? Então, a questão número 10 é a primeira, né? Questão número 10 fala sobre um resistor de resistência igual a 10 ohms. Então, nós já sabemos que temos um resistor e esse resistor tem 10 ohms. Esse 10 ohms significa que é a resistência dele. Então, já sabemos a resistência do resistor. E tem uma corrente que atravessa por ele, ó, atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, nesse resistor, tem uma corrente passando de 1 ampere e ele próprio tem uma resistência de 10 ohms. Determine a DP, ou seja, determine a diferença de potencial que uma corrente sofre ao passar por esse resistor e assinale a alternativa correspondente. Isso aqui é uma questão de exercício de prova na internet, de algum concurso ou vestibular. E vocês estão vendo aí que a pergunta final, ó, determine o DDP. Tá? Quando vocês enxergarem uma pergunta dessa forma aí, seria a mesma coisa que estivesse perguntando para vocês, determine a tensão que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor. Tá? Eles referenciam muito o DDP com a tensão elétrica, apesar que a corrente elétrica também depende da diferença de potencial também, né, para ela se movimentar. Mas eles relacionam muito o DDP com tensão. Então, quando vocês verem uma questão desse jeito aí, ó, determine a DDP que uma corrente sofre, é porque eles querem dizer para vocês o quê? Determine a tensão que uma corrente elétrica sofre. Tá? Então, nós precisamos descobrir o que aí? A tensão elétrica nessa questão, né? Então, vou voltar lá para o slide. Aí, conseguiram enxergar o slide aí? Então, nós temos as 3 opções de fórmulas, né? Qual que vocês acham que a gente vai ter que utilizar aí, nesse caso? A segunda. A segunda seria essa daqui, né? Isso. Porque nós precisamos descobrir a tensão, exatamente, que é o volts. Então, é essa mesmo. Coloco V igual. O I significa a corrente elétrica, né? A corrente elétrica, nós já temos o valor. Qual que é o valor? 1. É 1, né? 1 ampere. Aí eu coloco 1 vezes o valor da resistência. O valor da resistência é quanto? 10. 10. Então, 1 vezes 10 vai dar 10. Então, gente, o que acontece? Nesse resistor aí, ele tem uma tensão de 10 volts sendo aplicada. Ok? Deixa eu voltar lá aqui. Então, a resposta seria o 10, né? Então, o que acontece? Esse resistor, ele tem uma resistência de 10 ohms, uma corrente elétrica atravessando por ele de 1 ampere, né? E a corrente elétrica sofre uma tensão de 10 volts ao passar por esse resistor. Beleza? Enquanto ela passa, né, a corrente, o fluxo, a quantidade que passa, tem uma tensão empurrando essa corrente no valor de 10 volts.
Essa é a questão número 10. Todo mundo entendeu aí? Sim. Beleza? Então vamos passar para a questão 11. A questão número 11 fala sobre uma lâmpada incandescente. Ela é usada em uma lanterna, essa lâmpada. Aí a tensão dela é de 6 volts, né, para essa lâmpada acender. E uma corrente de 20 miliamperes, né? Aí nós queremos descobrir o quê? Qual que é a resistência elétrica do filamento dessa lâmpada. Tem que ter uma resistência, né? Porque ali passa uma corrente e tem uma tensão também passando para ela funcionar, para ligar, né? Essa corrente ela é passada por uma tensão também, empurrada também. Então, existe uma resistência elétrica no filamento dela, por onde passa, né? Qual que seria essa resistência elétrica? Então, essa questão aí ela é mais difícil um pouquinho. Vamos voltar lá para as fórmulas. Beleza. Então, nós temos o valor da tensão, que é 6 volts, e temos o valor da corrente, que é 20 miliamperes, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser igual nós fizemos no slide lá. A corrente ela é muito pequena, muito baixa, por isso que ela está em miliamperes, né? Então, ele está com 20 miliamperes. Isso significa o quê? Que nós temos que dividir esse 20 para saber em ampere mesmo, exatamente qual que é o valor. Igual nós fizemos lá, igual tá aí, ó, tá dando para ver aí, ó, no slide, né? A gente vai pegar o 20 e vai dividir por quanto mesmo? Vocês lembram? 1000. A gente vai dividir por 1000. Exatamente. Aí vai dar o valor 0,02 ampere. É bem pouquinho, né? A corrente é bem mínima que passa. 0,02 ampere. Então, nós sabemos que é 6 volts de tensão, 0,02 amperes de corrente, e precisamos descobrir o quê? A resistência. Qual que vai ser a fórmula, então? A terceira. A terceira, né? Então, vai ser essa daqui. Então, vai ser R igual a 6 dividido por 0,02. Se não tiver com calculadora aí, então nós pegamos os 6 e dividimos os 6 volts, dividimos por 0,02 ampere. Qual foi o valor que deu? 300. 300 ohms. Essa é a resistência do filamento da lâmpada. Isso aí, 300 ohms. Então, nós descobrimos qual que é a resistência desse filamento, né? Em contato com essas outras duas grandezas, né? Já que tem uma tensão empurrando de 6 volts, mais uma corrente de 0,02 amperes passando por esse filamento tem que ter uma certa resistência. E qual que é? 300 ohms. Acabamos de descobrir aí, né? Se tivesse um filamento de 100 ohms, por exemplo, ele não iria aguentar, não iria suportar. Certamente esse filamento iria romper, que a resistência seria muito baixa, né? Por isso que serve a fórmula, para a gente descobrir o valor certo, né? De cada grandeza aí. E a questão 12, né? A última questão, para a gente encerrar esse formulário. Agora vamos descobrir sobre um resistor também, ó. Determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 200 ohms quando ele é submetido a
a uma DDP de 60 volts. Então, nesse resistor, nós já sabemos que o resistor tem a capacidade de resistir 200 ohms. A capacidade desse resistor é 200 ohms. E sabemos que a corrente é submetida a uma tensão, empurrando a 60 volts. Falta descobrir o quê? Qual que é a corrente elétrica. Não é isso? Então, agora a gente vai voltar lá e vai ser, certamente, né? A fórmula que vai descobrir a corrente. Ó. Temos que descobrir somente qual que é o fluxo de corrente, a intensidade de corrente que passa ali. Porque nós já sabemos que o 60 volts é a tensão, 60 dividido pela resistência. Quanto que é a resistência mesmo? 200. 200. Então, nós vamos dividir o 60 pelo 200. E aí vamos descobrir que a intensidade de corrente que passa ali é de... Quanto que deu? 0,03. 0,3, exatamente. Beleza? Então é isso aí. Né? Utilizamos as fórmulas para trabalhar aí com a lei de Ohm e as 3 grandezas, né? Então encerramos esse formulário. Alguém tem alguma dúvida, algo a falar? Que aí a gente já vai dar início ao próximo slide, aí, o terceiro e último slide dessa parte aí. O Túlio respondeu também aqui, 300, da questão 11, né? 300 ohms. Beleza. Então, vou fechar aqui e vou passar para o outro slide, tá, gente? Só um minutinho. Prontinho. Então, vamos lá, dando a sequência. Então, o terceiro slide, eu vou disponibilizar para vocês, hoje ainda, ou amanhã cedo, eu vou colocar os 3 slides para vocês, aí a pedido do pessoal, aí, não sei quem pediu na semana passada, né? Vou colocar os 3 slides das noções de eletricidade, né? Que é só os 3, aí já é matéria nova, saindo dessa parte de eletricidade. Então, eu já passei um slide para vocês, passei o 2, está entrando no terceiro. Aí eu vou disponibilizar para vocês aí no grupo, tá? Então, nós aprendemos, né, no slide anterior, sobre os condutores elétricos, né, sobre a tensão elétrica, a resistência e a lei de Ohm. Nós fizemos um exercício no slide, mais esses 3 exercícios no formulário, né? Então, vamos dando continuidade. O que nós vamos iniciar a partir de agora, né? Nós vamos iniciar sobre potência elétrica, tá? Vamos falar sobre a lei de Ohm novamente, aonde nós vamos somente acrescentar a aplicação da potência elétrica, tá? Porque ela entra também nesses cálculos da lei de Ohm,
nessas fórmulas. Não vai modificar muita coisa não, tá? Praticamente. E frequência elétrica. E esses assuntos aqui, ó, eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Só para completar aí essa parte de noções, né, de eletricidade. Ok? Então vamos lá. Bom, começando, nós temos até uma figura aí, ó, para reforçar mais a gente, né? Agora nós temos uma nova grandeza aqui, ó. Letra W, watts, que é justamente a potência elétrica. E as outras que nós já aprendemos, né? O volts, que é a tensão, o ohms, que é a resistência, e o I, né, de intensidade, que é o amperes da corrente. Beleza. Então, por meio da lei de Ohm, também, né, é possível determinar também o quê? A potência elétrica. Mais uma grandeza aí, né? Que ela é dissipada por um resistor. Ok? Então, ele já começa a entender, né, o que seria essa potência elétrica, né? A potência elétrica, ela é dissipada por um condutor, ou seja, lá no condutor nós temos a corrente, temos a tensão, temos a capacidade de resistência do condutor e tem mais um, né? Temos a potência elétrica, que é dissipada do condutor também. Beleza? Definida como quantidade de energia térmica. Como assim? O que vocês acham que seria, então? O que seria a potência, hein? Deu para entender mais ou menos aí? Então, nós temos a intensidade de movimento, que é a corrente. Temos a força com que empurra os elétrons, é a tensão. A capacidade de se opor às outras duas, né, é a resistência. E a potência elétrica, ela é o quê? Ela é definida como a quantidade de energia térmica. Ou seja, gente, o que a resistência elétrica consegue fazer, o que ela consegue se opor, transforma em calor, não transforma? E é aí que é medida a potência. Tá? Quanto mais aquele condutor resistir, mais calor, mais ela esquenta. Mais o condutor esquenta. E quanto mais esquenta é o quê? É a potência elétrica. Beleza? Então, esse calor que é chamado de efeito Joule provoca o quê? Provoca a potência elétrica. Tranquilo? Todos entenderam? Então, gente, tal dissipação de energia ocorre, né, igual eu falei para vocês, em razão do efeito Joule, né? Esse aquecimento. Beleza? Aí, por isso, ao calcularmos a potência dissipada, estamos determinando o quê? A quantidade de energia elétrica que o resistor conseguiu, né, converter em calor. Isso aí é a potência elétrica. Beleza? Alguma dúvida? Então, o efeito Joule, ele é causado em razão da resistência, que ela fica lá resistindo à passagem, né? Resistindo à passagem da corrente e da tensão. E, dessa forma, conseguimos calcular, né, a potência que é dissipada. Através do quê? A quantidade de energia elétrica que está lá se opondo, que está aquecendo, convertendo em calor. Aí nós descobrimos a potência elétrica. Tá? Então, a potência elétrica ela pode ser definida como o quê? O trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Né? Em termos mais simples, é o quê? A conversão de energia elétrica em outra energia. Podemos completar aí como se fosse a conversão de energia elétrica em
calor, né, em energia térmica, que é o calor dissipado, né, energia térmica, tá? Beleza? Aí aqui só um exemplo, né, gente? Isso aqui, se não me engano, é uma etiqueta de um chuveiro. Todo aparelho eletrodoméstico, eletroeletrônico que a gente compra hoje em dia, né? O Inmetro, ele manda uma etiqueta dessa. Isso aí não deve ser novidade, todo mundo já deve ter visto, né? Manda uma etiqueta dessa com as especificações, né? Uma etiqueta onde mostra lá a potência máxima que ela pode chegar, a potência econômica, né? E as letras, né? Classes de potência. As mais econômicas para as mais valores mais altos, né? Então vocês podem ver aí que quanto maior a potência, mais calor, né, e mais gasto, né, também, né, maior consumo de energia, né, de corrente e de tensão. Beleza? Beleza. Dando continuidade aí, no caso dos equipamentos, né, elétricos e eletrodomésticos, né, a informação da potência ela é muito importante, né? Por quê? Primeiro porque define a força, né? Quanto forte é o equipamento em relação aos outros modelos. Quanto maior a potência, o equipamento ele é mais forte, né? Mesmo que ele consuma mais energia, ele não deixa de ser mais potente, né? O nome já diz, potência elétrica, tá? E o segundo, pois é ele, né, que nos dá a informação para a devida instalação elétrica. Então, isso aí é uma questão bem importante, porque dependendo do aparelho, do equipamento, se ele é um equipamento, um aparelho que requer uma potência maior, preocupa principalmente ao eletricista a questão da instalação deste aparelho, né? Qual cabo que deverá ser usado, ok? E até mesmo no caso de chuveiro, né, que é o exemplo aí, fala sobre a questão do disjuntor, né? Disjuntor é aquela chave, né, gente? Você já deve ter ouvido falar também, né? Aquelas chaves que tem dentro da residência, né? E cada chave que a gente desliga uma quantidade de instalações elétricas da casa, não é isso? E que normalmente tem um disjuntor somente para o chuveiro, um disjuntor mais forte e somente para o chuveiro, né? Pelo chuveiro ele puxar mais energia, né? E como ele consome e puxa mais energia, certamente é um aparelho na casa da gente que tem a maior potência de todos os outros. Não é isso? Então, potência está muito relacionado ao consumo de energia, né? Quanto maior potência o aparelho tem, maior consumo, maior preocupação na instalação, né? Vamos dar um exemplo agora, voltado à nossa área, né, de computadores, né? Por exemplo, todo mundo aí, alguns com mais experiência, outros com menos, já jogou, né? Jogos online ou jogos de computadores, de videogames aí, que hoje em dia são avançadíssimos, né? Com gráficos, com realidade, né? Então, o que acontece? Se eu tenho um computador comum, que eu acesso a internet, trabalho com textos, com planilhas, ele é um equipamento. Se eu quero um equipamento voltado para jogos, eu posso utilizar o mesmo computador? O que vocês acham? Pode ser. Não, né? Depende muito do Não. jogo, né? Tem jogo que pede mais a máquina, tem jogo que pede menos. Pois é, desses jogos que nós estamos falando, jogos com gráficos e realidade, né? Aí eu preciso do quê? Aí não. Eu preciso de processador Geralmente melhor. pode sim. Isso, eu preciso de processador mais forte, mais potente. Eu preciso de mais
placa de vídeo, né? Que com memória própria, porque no processador sozinho não consegue trabalhar, não é isso? Então, assim, eu preciso de vários detalhes a mais naquele equipamento. E uma outra coisa que eu preciso, mais importante ainda, é uma fonte, hoje em dia, chamada fonte real. Tá? O que seria essa fonte real? É uma fonte que ela tem uma potência maior do que todas as outras. Ok? Aonde ela vai passar maior consumo de energia elétrica nela e ela vai suportar, ela vai aguentar, porque ela tem a potência nominal mais alta que as outras. Então, aí vocês veem como que está relacionado, né? Quanto maior a potência, quanto mais o meu equipamento é potente, é mais forte, mais eu preciso de energia elétrica, mais eu preciso de potência, né? Equipamento de potência para suportar isso tudo. Então é isso aí, tá? Aí nós descobrimos o que é potência elétrica. Beleza? E aqui nós temos exemplo de fórmula, né, de potência. Tá? Nós temos aqui para descobrir a potência, aqui para descobrir a voltagem relacionado com potência também. Tudo que estão vendo o P aí é a potência entrando no cálculo aí. Beleza? Tá? Eu devo passar para vocês também um formulário, né, com exercícios relacionados a esse slide. E eu vou passar uma folha separada, vou passar pelo grupo também, tá, gente? Uma folha separada para trabalhar essas fórmulas aí. Os exercícios separados, fora do formulário. Para a gente trabalhar os exercícios e treinar um pouquinho mais essas fórmulas, só que relacionada à potência também. Tá bom? Então, não vou entrar em detalhes agora sobre as fórmulas, não. Vamos dar sequência aí. Bom, então nós matamos a questão da potência elétrica, né? Terminamos a questão da potência elétrica. A gente vai começar a falar sobre a frequência elétrica agora. Tá? Professor, tá faltando 5 minutos para acabar a aula. Sim, eu só vou começar mesmo em relação à frequência elétrica, não vai dar para concluir totalmente, não. Ok? Então, eu vou falar um geral da frequência elétrica, né? E depois, na próxima aula, a gente detalha bem a questão da frequência elétrica. Então, frequência elétrica, gente, também é mais uma grandeza, tá? Ela não vai entrar nessa questão de lei de Ohm nos cálculos, tá? Mas ela é uma grandeza também, tá? E o que significa que também a gente pode calcular, medir, né? Também tem, mas não vai entrar na relação, né, da lei de Ohm, que é relacionar as grandezas, tá? Então, o que seria a definição de frequência elétrica? Frequência elétrica, gente, a princípio, né, é um pouco complicado, mas vocês vão entender, que é a quantidade de ocorrências que um fato ocorre, né, num determinado período de tempo. Então, está relacionado ao quê? A um acontecimento, né, repetidamente, um acontecimento repetido durante um tempo. Tá? A frequência elétrica é isso. É um fato que ocorre repetidamente durante um período de tempo. Tá? Ué, mas o que seria isso? Está relacionado à nossa energia elétrica. A nossa energia elétrica passa por isso. Beleza? Ela, aqui, ó, a frequência vai ser a medida de quantidade de ciclos dentro de um período de tempo. Né? A mesma coisa que está aqui em cima. Então, a nossa corrente elétrica, ela é gerada lá nos geradores, né? As usinas hidrelétricas, tal, é gerado lá. E vem através das torres, vem através das concessionárias elétricas e chega em nossas casas. Chega a corrente alternada, não é isso? Então, a corrente alternada, ela tem uma frequência elétrica. Tá? É isso aí que a gente vou deixar para a próxima aula, né, para a gente detalhar, mas a nossa corrente alternada, ela tem uma frequência elétrica. E frequência elétrica, gente, ela influencia no funcionamento de tudo.
Se o meu equipamento não é preparado para funcionar com a frequência elétrica que chega em nossas casas, que é gerado pelas usinas, esse equipamento ele vai sofrer danos, tá? Ele vai, a princípio, ele vai ter erros, falhas e depois acabar queimando, se ele não funcionar na mesma frequência elétrica da corrente alternada que chega em minha casa. Tá? Então, falou em corrente alternada, toda corrente alternada tem a sua frequência elétrica. Beleza? Então, frequência elétrica é isso. É a quantidade de repetições. A nossa corrente alternada, ela tem um fato que ela toda hora repete. Né? Próxima aula eu vou falar o que é. Toda hora, a nossa corrente alternada, ela repete o mesmo movimento. É repetido. Tá? Isso é frequência elétrica. E ela pode ser medida por quê? Porque ela é medida durante um tempo, um período de tempo. E esse período de tempo, só para vocês terem noção, é 1 segundo. É coisa rápida, né? Em 1 segundo, a nossa corrente alternada repete uma atividade 60 vezes. Em 1 segundo, ela repete algo 60 vezes. Beleza? Então, vamos deixar para concluir essa explicação, então, na próxima aula. Beleza? Então, eu devo mandar para vocês um formulário, tá? Além do formulário, eu vou mandar uma atividade extra sobre a lei de Ohm, relacionada à potência. E vou mandar também, gente, além da aula gravada, né, lógico, vou mandar também os slides para vocês. Tá? Todo o material aí para a gente concluir essa matéria aí de noções de eletricidade. Bacana? Então, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Né? Boa noite. E uma ótima semana a todos aí. Até a próxima quinta, né, gente? Boa noite. Boa noite. Falou. Boa noite, Gildas. Valeu. Boa noite, pessoal. Um abraço, gente. Falou, abraço. E pra caralho, velho. Você não fecha essa puta aí.